Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube, sejam bem-vindas ao meu canal no YouTube. Estamos falando sobre a Constituição Federal de 88, a Constituição da República Federativa do Brasil, Constituição Cidadã, artigo 40, parágrafo 20. Nós vamos falar sobre vedação à existência de mais de um regime próprio de previdência social. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o parágrafo 22. Preste atenção que o tipo de questão para o parágrafo 20 é a questão literal. Vou fazer os apontamentos, mas a minha indicação nessa videoaula é que você realmente venha a fazer a leitura do parágrafo 20 aqui do artigo 40, tá? Então, nós temos o seguinte, é vedado, ou seja, é proibido. O que é proibido? A existência de mais de um regime próprio de previdência social, mas não só a existência de mais de um regime próprio, mas também de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime, ou seja, só pode haver um regime próprio e esse regime próprio tem que estar ligado a apenas um órgão ou entidade gestora para o respectivo regime, tá? Ah, professor, mas existem vários regimes próprios dentro da República Federativa do Brasil. Sim, porque nós estamos falando aqui dentro de cada ente federativo. Um município não é ente federativo, um estado não é o ente federativo, a União não é o ente federativo, um território não é ente federativo? Não. Território não é ente federativo. O território é uma autarquia territorial federal. Não é isso que nós já aprendemos lá na aula do artigo 18? É só uma brincadeira para lembrarmos, é claro. Então, cada ente federativo só pode ter um regime próprio. E, dentro desse regime próprio desse ente federativo, tem que abranger todos os poderes, os órgãos, as entidades autárquicas e fundacionais, ok? Não posso ter, por exemplo, dentro de um estado, dois regimes próprios, um, por exemplo, para o legislativo, outro para o judiciário, enfim, só pode haver um regime próprio para cada ente federativo e este regime próprio deve abranger todos os poderes, órgãos, entidades autárquicas e fundacionais. Simples de se entender, não é verdade? Que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica. E eu grifei em vermelho, porque isso será cobrado na sua prova, definidos na lei complementar de que trata o parágrafo 22. O parágrafo 22... ele veio com a emenda 103 de 2019. Nós vamos separar a aula para justamente tratar dele com bastante particularidade. Tem muita questão de prova no parágrafo 22. E você sabe que as bancas gostam de alterações legislativas, tá? Preste atenção aqui no parágrafo 20. Veja que não é só a existência de mais de um regime próprio que é vedada pela Constituição, mas também de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime. Veja que isso é para cada ente federativo que abrange todos os poderes, mas também órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, e cada ente federativo será responsável pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definida em lei complementar de que trata o parágrafo 22. Nós vamos ver que é uma lei complementar federal, que vai dizer os parâmetros, os critérios e a natureza jurídica. Ah, professor, não posso perder então a aula do parágrafo 22, não é isso? Não perca. Nós vamos reforçar o parágrafo 20 e vamos esmiuçar o parágrafo 22 do artigo 40 da Constituição. Lembrando que o parágrafo 21 ele foi revogado. E se na sua Constituição tem aí o parágrafo 21, você está com a Constituição desatualizada, troque imediatamente. Não é aconselhável possuir material legislativo desatualizado. Pode te valer uma questão importante na sua prova e no seu concurso. Um julgado interessante
muito embora antes da emenda constitucional 103, vai nos trazer um esclarecimento bem interessante. Veja, o ideal igualitário perseguido pelo legislador constitucional, com a emenda 20 de 98, ao aproximar os proventos de aposentadoria e pensão dos servidores públicos aos benefícios do regime geral de previdência social, justifica a existência, no âmbito de cada ente político, de apenas um regime próprio de previdência social, RPPS, e única unidade gestora do respectivo regime, artigo 40, parágrafo 20 da Constituição, para atender isonomicamente a todos os servidores públicos. A ADI 3297, relator ministro Alexandre de Moraes, publicado no DJE em 25 de 10 de 2019, muito importante para a nossa aula aqui do parágrafo 20. Na próxima aula, parágrafo 22 do artigo 40, disposições sobre organização e funcionamento do regime próprio de previdência social. Aula importantíssima, como nós mencionamos. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.